Olá, sejam bem-vindas ao canal Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar início à leitura Mentes Tranquilas, Almas Felizes, autora Joyce Meyer. Capítulo 12. Revise sua estratégia para a guerra espiritual. Quando tornei-me uma cristã carismática, escutei um bocado de ensinamento sobre a guerra espiritual. Tinha passado toda a minha vida travando minhas próprias batalhas sem sucesso e queria que minhas lutas acabassem. Afinal, eu havia descoberto o culpado por trás de meus problemas. Assumir a autoridade sobre o demônio colocaria um fim na infelicidade. Eu queria aprender tudo que estivesse disponível para derrotá-lo, porque era óbvio que ele estava me dando um bocado de trabalho e eu queria estar no controle para variar. Assim, comecei a aplicar todos os métodos que havia aprendido e ficava ocupada repelindo, resistindo, despachando para longe, apertando e afrouxando, jejuando e orando e tudo mais que as pessoas me diziam para fazer. No entanto, eu não conseguia a vitória. Eu detinha os métodos, mas o poder de Deus não fluía. Na verdade, os resultados eram mínimos e eu estava cansada, quase a ponto do esgotamento espiritual, que é o que acontece quando repetimos procedimentos sem resultados positivos. Então, o Senhor graciosamente compartilhou comigo algumas verdades que se tornaram bênçãos em minha vida. Mostrou-me que os métodos da guerra espiritual são bons, mas que são apenas transportadores ou invólucros para seu poder real. Então, abriu-me uma maneira toda nova para eu olhar para a guerra espiritual, ao desafiar-me a observar como Jesus lidava com o demônio e como nos ensinou a viver. Quando eu fiz isso, me dei conta de que os métodos que ele nos ensina para sermos vitoriosos são geralmente o oposto do que parece fazer sentido em nossa cabeça. Por exemplo, ele nos diz para abrir mão do que possuímos, para que no fim tenhamos mais do que tínhamos no começo. Veja Mateus, capítulo 19, verso 21. Ele diz que os primeiros serão os últimos e que os últimos serão os primeiros. Veja Mateus, capítulo 19, verso 30. Ele ensina: o caminho para cima passa por baixo. Seja humilde e eu exaltarei. Veja Mateus, capítulo 18, verso 4, capítulo 23, verso 12, Tiago, capítulo 4, verso 6 e 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Seus seguidores queriam que ele erguesse um reino na terra e que se comportasse como um rei. Queriam que ele atacasse o inimigo militarmente, mas ele nos ensinou uma maneira diferente de lutar nossas batalhas. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, ferem e abusam de você. Mateus, capítulo 5, verso 44. Ele também disse em Lucas, capítulo 6, verso 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, para prestar atenção, façam disso uma prática. Amem os seus inimigos, façam o bem, sejam bons, ajam com nobreza. Aos que os odeiam, abençoem. Aos que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Implore as bênçãos de Deus para aqueles que abusam de você. Essa era uma maneira de pensar toda nova. Jesus vinha para abrir um novo e vivo caminho. Hebreus, capítulo 10, verso 20, que poderia ministrar a vida no lugar de ministrar a morte. Ele o conquistou com calma e gentileza, dava as regras com suavidade e amor. Ele humilhava-se e era colocado num lugar bem acima das demais autoridades. Percebi que se quisesse vivenciar o poder de Deus, como Jesus o fizera, eu precisava expandir minha definição de guerreiro espiritual para incluir a obediência, a paz, o amor, porque ele insistiu na importância de cada um desses itens. A guerra da obediência. Até este ponto, venho focalizando a última parte de Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz: resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu tinha me ocupado em resistir a Satanás, mas ele não estava fugindo de mim. Então, o Espírito Santo abriu-me os olhos para ler o versículo por inteiro.
Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, imponham-se firmemente contra ele, e ele fugirá de vocês. Dei-me conta de que eu não estava tão voltada a submeter-me a Deus quanto estava em resistir ao diabo. Foi um alívio descobrir que minha obediência iria libertar o poder de Deus em minha vida. Ao caminharmos em obediência a Deus, os anjos nos auxiliam nossa guerra. O salmista disse: porque a seus anjos ele dará ordens especiais a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos de obediência e serviço. Salmos 91, verso 11. A proteção dos anjos certamente tornará a tarefa mais fácil. Os anjos não trabalham por nós apenas porque estamos vivos. Tampouco trabalham por nós só porque acreditamos em Jesus como nosso Salvador. Eles escutam a palavra de Deus. Ao falarmos a palavra de Deus e caminharmos em obediência a serviço a Deus, os anjos nos ajudam e nos protegem de principados e potestades. Isso não quer dizer que nunca enfrentaremos problemas ou que nunca cometeremos erros. Quer apenas dizer que devemos ser sérios a respeito de nosso modo de vida, de obediência a Deus, se quisermos as bênçãos e o poder de Deus em nossa vida. Precisamos também calçar as sandálias da paz. A guerra da paz. Quando surgem os problemas, nossa primeira tentação é ficarmos chateados, expressando as emoções que temos dentro de nós e começando a tentar fazer uma coisa aqui, outra ali, na esperança de encontrar algo que funcione e contorne a situação. Todos esses são comportamentos inaceitáveis para o crente que está trilhando a fé. Nenhum desses irá trazer a vitória. Jesus nos deu a paz, é nossa herança. O demônio regularmente tenta roubá-la, mas a paz é nossa e devemos conservá-la. Veja Êxodo, capítulo 14, verso 14. Como crentes, estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, verso 6. A palavra sentado refere-se a repouso, e as palavras repouso e paz equivalem-se. O livro de Hebreus nos ensina a entrar no repouso de Deus e cessar as durezas e misérias da lide humana. Veja Hebreus, capítulo 4, versículo 3, capítulo 10, versículo 11. Essa paz está disponível para nós e tem estado disponível desde que Jesus aqui veio. Morreu por nós, foi ressuscitado dos mortos e ascendeu. A paz está disponível, mas somos encorajados a nela entrar. Entramos na paz de Deus quando acreditamos em Sua palavra em vez de acreditar em nós mesmos ou em outra pessoa. Combatemos a guerra espiritual, mesmo quando em repouso, Paulo disse aos Filipenses, sem de forma alguma e em momento algum deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso, constância e coragem, é sinal, prova e selo de iminente destruição, mas para vocês é um sinal seguro e prova da salvação, e isso da parte de Deus. Filipenses, capítulo 1, verso 28. A palavra constância aqui se refere a manter-se do mesmo jeito, estável e consciente. Nossa constância é um sinal para o inimigo de sua destruição iminente. Nosso repouso em paz e alegria durante o ataque do demônio literalmente o derrota. Ele não tem como lidar com crentes que sabem manter sua paz. Nossa consistência é também um sinal externo de que confiamos em Deus e que nossa confiança o move a nos proteger. Beneficiamo-nos quando derrotamos o demônio, mas Jesus também se beneficia. Glorificamos a Deus quando operamos de acordo com Sua palavra. Ele pode assim nos abençoar com nossa herança. Falar sobre as promessas de Deus é encorajador, mas tomar posse delas é muito melhor. Lemos em Salmos, capítulo 94, verso 12 e 13, como é feliz, abençoado, de boa fortuna, invejável, o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo o enfrentará os dias maus, enquanto que
Para os ímpios, uma inevitável cova se abrirá. O plano de Deus é operar em nossa vida para trazer-nos para o lugar onde Ele possa manter-nos em repouso durante o período de adversidade. O profeta Isaías escreveu: Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz: Não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. Isaías capítulo 41, versos 10 ao 16. Eis minha paráfrase desses versículos. Não tenha medo de nada, não permita que nada o deixe triste. Não fique olhando em volta, não comece a se preocupar. Permaneça em paz, eu sou seu Deus, eu o ajudarei, eu o manterei. Quando parece que vamos nos deixar cair, temos sua promessa de que Ele nos erguerá. Todos os que estão em discórdia com você, todos os que chegam a você com espírito de disputa e batalhas, esses vão acabar em nada. Então, mantenha sua paz. Quando você mantém sua paz, eu posso trabalhar porque fica claro que você confia em mim. Estou fazendo algo novo em você durante esse período de provações. Estou transformando-o em uma máquina de cortar nova, afiada, que vai cortar os inimigos. Sua recompensa será a glória e a alegria. Na próxima vez em que alguém ou alguma coisa ameaçar roubar sua paz, não desista. Em vez disso, libere o poder de Deus ao manter-se sua herança e confiando que Ele tomará conta da situação para você. A paz libera uma grande força espiritual. Se você está com dificuldades de enxergar a paz como uma guerra espiritual, eu compreendo. Nossa mente nos diz para lutar contra o demônio com fúria, não paz. Pode a paz vencer uma guerra? Pense em uma guerra natural por um minuto. O que põe um fim nela? Uma das partes ou ambas decide não mais brigar. Mesmo quando somente uma das partes decide não brigar, a outra vai ter no fim que desistir, porque não mais tem alguém com quem brigar. Meu marido costumava me deixar louca por não querer brigar comigo. Eu ficava irritada e incomodada e queria que ele dissesse só uma palavrinha para eu despejar minha raiva. Mas quando Dave notava que eu só estava procurando um motivo para brigar, ele ficava calmo e me dizia: eu não vou brigar com você. Algumas vezes ele chegava a entrar no carro e partir por um tempo, o que me enfurecia ainda mais. Mas eu não podia brigar com alguém que não quisesse brigar. Se encaramos nossas batalhas em paz e respondemos às perturbações da vida com paz, nós vivenciaremos a vitória. Isso é o que Moisés disse aos israelitas quando encontraram o Mar Vermelho à sua frente e o exército egípcio no seu encalço. Eles ficaram com medo, mas Moisés lhes dissera: não tenham medo, fiquem firmes, confiantes, intrépidos. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, mantenham-se em repouso. Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14. Perceba que Moisés disse aos israelitas para manterem a paz e ficarem em repouso. Por quê? Eles estavam em guerra e era necessário que respondessem em paz, a fim de vencer a batalha.
Deus lutaria ao lado deles se demonstrassem sua confiança, permanecendo em paz. Se você mantiver sua calma, Ele fará o mesmo por você. Deus lhe deu a paz, você pode mantê-la, usá-la ou perdê-la. Afinal, Ele deu a Adão o domínio de si, e Adão o entregou a Satanás, a quem nos referimos como Deus deste mundo. O Senhor Deus não criou Satanás para ser o Deus deste mundo. Então, como foi que ele obteve este título? Adão abriu mão do que Deus lhe tinha dado. Não cometa o mesmo erro com o que Deus lhe deu por meio de Jesus Cristo. Lembre-se sempre de calçar as sandálias da paz quando for para a batalha. Veja Efésios 6. Elas o levarão à guerra do amor, que também é a guerra espiritual. A guerra do amor. Se amarmos agressivamente, o mal não vai nos dominar. Ao contrário, iremos conquistar o mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21. Se o amor responde quando a discórdia bate à porta, ela não pode entrar. Em vez disso, o bem supera o mal. A luz supera as trevas. A morte será completamente derrotada e engolida pela vida. Pedro nos adverte, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, perdoa e releva as ofensas dos outros. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Podemos repelir o demônio, literalmente gritar com ele até secar nossa voz, mas ele não irá fugir da pessoa que pouco se importa com a obediência e o caminho do amor. O demônio traz ofensa, desarmonia e discórdia entre as pessoas, mas o antídoto para todo esse problema de envenenamento é o amor. O demônio não sabe lidar com quem ama. Jesus estava sempre amando as pessoas e sendo bom para elas. Satanás não podia controlá-lo, porque Cristo caminhava na obediência e no amor. Então, se você está batalhando contra o demônio, faz bem em concentrar-se em caminhar no amor. Descobri que algumas vezes eu estava tão concentrada em derrotar o inimigo que não tinha tempo para ser boa para ninguém. Minha guerra com o inimigo estava me tornando amarga em vez de me tornar doce. Satanás sabe que os cristãos que muito falam e pouco fazem são indefesos perante ele. Sua estratégia de guerra final é construir uma fortaleza de amor frio. Dessa forma, ele pode manter a Igreja de Jesus Cristo impotente, porque a fé opera em parceria com o amor. A fé é ativada, energizada e expressa por meio do amor, como vemos em Gálatas 5:6. Porque, se estamos no amor em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Muitos se consideram grandes na fé, mas se você observar os frutos em suas vidas, verá que há pouco amor genuíno para se mostrar. Podem parecer poderosos, mas o poder espiritual verdadeiro é encontrado nas facetas e nos frutos do amor, porque o amor mata a discórdia antes mesmo que ela crie raízes. Finalizamos a primeira parte deste capítulo. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima!